CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Item 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, e que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus. Mestre Jesus, estudaremos o teu Evangelho, Senhor. Cubra-nos com o teu amor, com a tua paz. Inspira-nos e traga para junto de nós os teus enviados, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor, com a equipe que constitui a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Eu li o item 1, o item 2 e o item 3 desse capítulo, mas nós já estamos no item 9. A cólera. O que é uma pessoa colérica? Irada, raivosa, né? Cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera. Olha aí, a causa da cólera. Eu fiquei com raiva porque o Diogo chegou atrasado. Eu fiquei com raiva porque o Diogo falou o que eu não gostei. Não gostei de ouvir. Mas o problema não é o Diogo. O problema é o meu orgulho. Eu posso chegar, Diogo, você chega na hora, sem me encolerizar, porque eu não sou mais do que ele, eu não sou superior a ele. Então, a origem da cólera, seja por que motivo for, é o orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é um sentimento superior que você faz de você mesmo, de si mesmo. Então eu não tolero o outro. O que é a falta de paciência? O capítulo passado foi a paciência. Mas quando a paciência, para você ser paciente, você tem que ter humildade. A paciência, o paciente sempre é humilde. A gente ouviu muitas vezes o Chico falar, a gente não imagina o Chico falar alto, né? Sempre calmo, sempre tranquilo, simples, humilde. Eu nunca vi, o tempo que eu convivi com o altivo se exasperar. E olha que futucaram. Então isso é o quê? Isso são virtudes, filhas
da humildade. E qual é a origem da humildade? A origem da humildade é o amor. Qual é a origem da cólera? É o contrário ao amor. Não, é o orgulho. O orgulho. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, a gente fazendo uma análise, uma vez eu discuti com uma amiga, a discussão, que o orgulho era a causa de tudo. E ela dizia que era o egoísmo a causa de tudo. E depois a gente chegou à conclusão que o orgulho casou com o egoísmo e deram todos os filhos frutos dele do orgulho. A inveja, o ciúme, a cólera, as guerras, o ódio, tudo vem daí. E tudo quanto é virtude vem do amor. Mas o livro dos Espíritos mostra pra gente que o egoísmo é a raiz de todos os males. A base é o egoísmo. Na verdade, o orgulho é filho do egoísmo. Mas ainda não é a raiz. Vocês sabiam que é só ler, vocês não lêem? Mas tem que ler, saber ler e estudar. Eu também não descobri sozinho, não. Descobri estudando com outras pessoas mais amadurecidas, que mostram nas entrelinhas o que a gente não vê, né? A causa de tudo, a raiz, está no instinto de conservação. O instinto de conservação, quando você pega ele no animal, ele tem que cuidar dele, senão ele morre. Se ele não caçar, ele é caçado. Então isso faz parte para a sobrevivência do animal. E a gente muito próximo do animal, a gente traz muito ainda os instintos vivos na gente. O egoísmo ainda está dentro de nós, sendo o centro de tudo. Então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, trabalhar, porque ele já fez parte da nossa sobrevivência, mas com a evolução, com o progresso, ele deixa de ser importante na sua vida. Então ali está a base de tudo. Eu lembro a gente estudando lá no Leon Denis sobre as paixões, aí a Beth Opert, ela desenhou uma árvore, tudo baseado no livro dos Espíritos. A árvore das paixões, ali é a paixão. Aí botava lá um coração, um amor. Aí você tem a boa paixão, você tem o galho das más paixões. Aqui você tem frutos saborosos, aqui você tem frutos amargos. Aí você desce, a raiz está no teu sentimento natural, nas suas necessidades, no seu egoísmo, ali que está a base de tudo. Como está me faltando palavras, me dá o livro dos Espíritos aí, por favor. Mas não deixem de saber que o ódio é filho do orgulho. A gente vai lá para a pergunta 911, por aí, vamos ver aqui. 18. Olha, pergunta 913. O título aqui é o egoísmo. Dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado como radical? Radical significa o que está na raiz, na base. É porque eu estava esquecendo da palavra. O sentimento é o interesse pessoal, tá? Sentimento de interesse pessoal fora do que é justo. Quando eu abri aqui, eu lembrei. Vamos lá. Já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo.
Então, o egoísmo é a base, é a raiz de todos os vícios. Pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Ó, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Já o temos dito, muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Todo o mal. A cólera é um mal. A gente viu que ela vem do orgulho. Mas o orgulho é o sentimento superior que você tem de você. Mas por que você se considera? Porque você é egoísta. Então, primeiro tem que ser você. Eu não admito você falar mais alto comigo. Isso é orgulho. Mas o orgulho vem do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, se não chegareis. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los, enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Aonde você estudar isso lá fora, Suresine? Isso aqui merece, nós estudamos isso aqui durante um ano, de 8 da manhã a 1 da tarde, lá no Leon Denis. Um ano. Eu estou passando para vocês aqui alguns minutos, para chegar às conclusões que a gente tem hoje gravada. Enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aí é 914. Porque quando a gente lê batido, você não pega essas coisas. Por isso que a gente tem que estudar junto. A gente está estudando o Livro dos Espíritos aqui, a gente vai ver tudo isso. Eu vou ver com calma com vocês. Olha o que diz aqui 914. A pergunta de Kardec já é um esclarecimento. Estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, então ele é baseado no interesse pessoal, o egoísmo. Estando, ele faz uma afirmativa, o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos um dia a consegui-lo? Respondem os espíritos. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Aí, poxa, mas já entrou a palavra educação aqui. Aí você tem que ver que educação é essa. Aí você tem que ir lá na lei do trabalho. Isso para a gente entender aqui o ódio, a cólera. Vai lá na lei do trabalho, ó. Cadê a lei do trabalho aqui? Lei do trabalho. Depois da pergunta 685, vem a observação de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele tem que trabalhar. É preciso também que aquele cuja existência, ele vai decorrendo aqui na resposta, lá no final, ele diz assim: há um elemento que quase não se faz pesar na balança e sem o qual a ciência econômica
não passa de uma teoria. É a educação. Educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres e que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Cara, isso aqui é uma filosofia pura. Você tem que mergulhar e meditar em tudo isso. E por que a nossa sociedade está desse jeito aí? Falta de educação. E Kardec fala disso. O Kardec, ele estava no mesmo patamar dos guias ali. Pô. A observação dele é tão importante quanto o que os guias afirmavam. A pergunta dele tão inteligente. E para você entender o livro dos Espíritos, você precisa, que é a base de tudo, até para você compreender o Evangelho, você precisa também contextualizar a época que Kardec vivia. Por que ele fez essa pergunta? Qual era o pensamento corrente? Aí ele continua aqui, olha o que ele diz aqui. Quando se considera a massa de indivíduos lançado todos os dias na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos próprios instintos, devemos nos espantar com as consequências desastrosas que daí resultam? Não é isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, com essas crianças da nossa obra social? Se você for ali na comunidade agora, elas estão na rua. Estão na rua. Estão na rua, muitas vezes, ou na grande maioria ali, não é nem quem queira, já até acostumaram. Não dá para ficar num barraco, onde é a cozinha, o quarto e o banheiro, num tamanho de 3 metros de largura, por 4 de profundidade, em 12 metros quadrados. Quando tem. Às vezes tem menos do que isso. Não tem nem janela. Fui já ver a casa, um quadrado, parece um caixote, só tem uma porta. Não tem uma janela, porque aqui do lado sobe o muro do vizinho, a casa do vizinho. Ali sobe a casa do vizinho, atrás sobe a casa do vizinho. Só tem uma porta que dá para a rua. Aí tem 2, 3, 4, 5 moleques ali dentro. Eles vão ficar dentro de casa? Vocês estão vendo quanto trabalho a gente ainda tem aqui na Terra? Séculos de trabalho. Séculos. Fala. Quem que fala? Fala. Depois da morte. Ensinar a criança os elementos da ciência, aprender a governar-se e a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Baseada aqui em Kardec. Por isso que ele é doutrinário. Aí você tem que pegar o seu filho, a sua filha, e educar, trazer para a religião. A base, o doutor Erma falou isso para a gente lá. Eu acho que o Altivo falou aqui a mesma coisa, né, Dilane? Olha, os adultos, eu não sei o que vocês vão fazer com ele. Meu caso são as crianças, formar a base. Porque muitas vezes os adultos já estão conspurcados pelo meio e não conseguem mais sair daquela situação nessa existência. É mais difícil. Mas a criança vai ficar. Eu não esqueço aqui, vocês também poderiam procurar
a palestra da nossa irmã, que vem lá de... Eu começo a ficar cansada, a mente começa a falhar. Foi no sábado, retrasado. Berenice. O centro dela também é Altivo Panfiro. É ali no pé da serra que vai para Teresópolis. Como é que é o nome daquele ali? Guapimirim. Então ela trabalha com jovens, muitos infratores, jovens, adolescentes. E ela disse que estava lá com uma criança, evangelizando. Ele chegou à adolescência, saiu do centro, saiu. Viveu a vida, foi no mundo. E um dia ele aparece lá. Ele volta e começa para lá, Berenice. O que foi, fulano? Ah, vou voltar para cá. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse assim, eu fui fazer um assalto. Eu fui assaltar. E rezei muito, pedi muito a Deus para me ajudar no assalto. Pedi aos bons espíritos que me inspirassem. E eu fui assaltar. Aprendeu lá na evangelização. Mas quando eu fui assaltar, quando eu ia fazer o assalto, surgiu uma mulher, não sei de onde, berrando, gritando, que tumultuou tudo e eu não pude mais, eu desisti, deu tudo errado. Aí a Berenice falou para ele, ela dizendo aqui, né? Não, deu tudo certo. Você não pediu para te ajudar? Eles te ajudaram. E ele voltou para a evangelização lá dela e continua com ela lá. Você está vendo o que ficou na cabeça? Então, mesmo numa escolha errada, a semente ficou. Mas ficou por quê? Na base da infância. E a melhor fase para fixar os conceitos, nós sabemos, até os 7 anos. Por isso, o berçário, não é creche, o berçário não é para trocar fralda, nem dar mamadeira, não é creche, é para evangelizar. Está faltando alguma coisa que nós temos que pegar com o guia da casa, que não estamos sabendo fazer com as crianças. Porque você evangeliza desde a barriga, a mãe grávida. Por isso eu disse aqui, você não estava, você ia levar uma boa de uma bronca. Ainda bem que diluiu, agora você não vai levar. Porque você não veio no sábado e estavam pessoas que não estavam ainda habilitados para estar ali. Aí tumultua. O dia que eu fiquei mais cansado, eu estou sempre cansado, mas naquele dia foi esgotante eu ficar com as crianças ali. Eu fiquei ali uns 40 minutos no berçário. Tinham 20 bebês, tudo berrando. Berrando por quê? Porque eles sentem a vibração de quem está ali. Porque por mais bondosas que sejam essas mães, elas estão lá na comunidade, né? Bebe, estão no mundo. Não tem a cabeça que o evangelizador tem. Por isso o evangelizador tem que estudar o evangelho. Ele tem que se evangelizar. Ele tem que estudar o livro dos espíritos. Ele tem que ir com a vibração para tocar através da vibração do amor. Aquilo é um trabalho importantíssimo. Não é para trocar fralda. Não é, claro, a gente troca fralda. Vai dar um banho, se mijou, até agora lá tem o chuveirinho lá, lava a criança. A música, vai botar música clássica. Não é a galinha pintadinha, não é minha netinha gosta aquela porquinha feia pra caramba, como é o nome dela? Peppa. Não é a Peppa. Se você botar a Peppa ali, eles vão ficar assim, ó. Quando a gente sai, às vezes, a gente vai almoçar com meu filho, a garota é eu não posso chamar ela de capetinha não, porque é minha neta, né? Mas ela não para. Aí não dá para ninguém comer, que ela vai fazer a vontade da garota. Eu faço muito mais, né? Que eu não tenho mais obrigação de educar a minha neta. Eu eduquei meus filhos. Eu fui até muito duro com eles. Então, educar a neta é um problema deles. Eu não sou pai. Então, eu vou para me divertir. Eu deixo também correr frouxo, né? Aí, quando tem que comer, tem que pegar o celular. Eles não dão o celular para ela, não, só quando sai. Bota o desenhozinho lá. Ela
vai com o dedinho, 2 aninhos, troca. Eu implico com ela vai tirar minha mão, olha para mim assim e volta para lá. Se você botar aquilo ali, elas vão ficar fixadas, porque é tudo colorido, é tudo muito bonito, tem uma musiquinha bonita. A gente tem que ter cuidado até com o que a gente coloca para os nossos filhos ver, porque por trás desses desenhos aparentemente inocentes, muitos deles ensinam coisas terríveis, terríveis. Tem que escolher muito bem. Então a gente tem que saber educar, saber evangelizar. Para saber evangelizar, eu tenho que conhecer o Evangelho. E a gente só conhece estudando, não é lendo, é estudando. Ler a gente tem que ler todo dia e meditar naquilo que a gente leu, todo dia. Mas estudar, aprofundar, de você olhar para aquela criança ali como se fosse teu filho, o que eu quero melhor para ela, e não ir para se desincumbir. Eu sei que os evangelizadores não têm isso no coração, de uma obrigação, ou botar como ficou semana passada, 3 mães que de boa vontade estavam ali, mas não tinham a vibração para o trabalho, nem o conhecimento, o conteúdo. Ali é a base. Dali virão os médiuns. Tem um que já está no 3 e 4, e tem 4 aninhos. Aquele cabeludinho, era bonitinho quando era criança. Como é o nome dele, Adilane? Riquelme. Riquelme é uma graça, não é? Eu fiz uma pergunta, ele tinha o perispírito. Ele respondeu direitinho, falei, o espírito tem um corpo. Estava na evangelização ali com eles lá. Aí vai ter um corpo. Que corpo é esse? Perispírito. Está aqui desde a barriga da mãe. Mora lá na comunidade. É. Ele e os outros também. Tem tudo para ser um homem de bem. É isso que importa. Ele vai ser mais difícil de escambar para o mundo, para as coisas do mundo, para as facilidades do mundo. Então esse trabalho é muito importante. Quantos não eu disse ali na creche? Dezenas. Pessoa até que nem veio mais aqui por causa disso. Ainda queria entrar uma delas com a filha, porque a filha adora criança. Porque é brincar de boneca, compra uma boneca. Mas quer um bebê de verdade? Então vai fazer um filho, pô. Ali não é lugar disso, é para educar, evangelizar. É o futuro. A gente não sabe quantos espíritos estão sendo enviados para casa. Uma casa daquele tamanho ali, ela tem um objetivo muito sério e grandioso para o Cristo. Não podemos nos deixar levar pela vaidade ou pelos interesses materiais. Interesses. Você vê a política em tudo quanto é religião, não podemos deixar. Nunca. Pode ser o candidato que for. Quer trazer um caminhão de arroz? Ótimo, deixa ali. Falar de política? Jamais. Ser humilde, humildade, simplicidade. Doa a quem doer. Disciplina. A gente precisa aprender a ser disciplinado. Por isso que eu falo com vocês. Tem regra. Está aqui, na base. A base é que forma. Agora, você teve uma infância com maus exemplos. Você tem que ser muito forte para vencer. O meio não é fundamental, mas que ele influencia. Então, esses espíritos que vencem o meio são espíritos fortes, que lutam, porque tem as facilidades do meio, tem os convites. Hoje nós fomos ali, né? Você viu lá. Fomos ali no Coroado, Elinéia, levar a cadeira para a moça lá. Um monte de homem sentado, gaiola de passarinho, 3 horas da tarde. E não é nem que eles queiram, não
tem emprego, não estudaram, não sabem falar, se botar para trabalhar não consegue. Mas se disser que tem cesta básica aqui, eles vêm para cá. Por isso que a função da casa não é dar cesta básica. Cesta básica é consequência. Consequência. Deu para dar, a gente dá. Não deu. Tem que educar. E ao mesmo tempo, como é que você vai ensinar, vai educar se a criança está com fome? Se a criança está anêmica? Aí por isso que a gente dá o leite. Por isso que a gente faz a sopinha. Pelo menos naquele dia ele come. Mas aí a gente dá para a mãe, para ele comer a semana inteira. Porque está tudo na primeira infância. Então, Sorezine, é um trabalho muito sério. Aqui não é lugar de se divertir, de fazer festa. O Chico colocou ali, como Dona Ivone falou lá atrás, isso aqui não é clube. O que é um clube? O que mais tem aí é clube. Isso não é clube, isso é um centro espírita. Tem que ter seriedade, tem que ter comprometimento. Aqueles que querem trabalhar com Cristo ou trabalhar para o Cristo, seguir com o Cristo. Não pode ser de qualquer maneira. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Não estou dando lição de moral a ninguém não, estou falando para mim também, e eu estou falando para vocês o que eu aprendi. Você é evangelizadora, você é evangelizadora, você é evangelizador, você é evangelizador, ela é evangelizadora, ela é evangelizadora, eu sou evangelizador, nós estamos estudando. Então, vimos a lei de trabalho, vimos aqui o egoísmo, para a gente chegar ali no ódio, na raiva. Vou ler só 915 sobre o egoísmo. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, e ele disse que o egoísmo é inerente à espécie humana. Nós vamos estudar aqui o depois da morte, viu? Está acabando o problema do ser, lá a gente vai estudar o tema da educação. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Para a gente entender o Evangelho, tem que entender o Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro livro que você tem que estudar? O Livro dos Espíritos. Qual é o livro de presente que eu vou dar no ano? Dá o Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma campanha aqui para esse Natal. Vai presentear alguém amigo? Compra um livro. Vamos fazer uma promoção. Vamos bolar ali, como fizeram lá na outra casa. Estou copiando o que fizeram lá. Dê um livro de presente. Um livro espírita. Pode dar o Livro dos Espíritos, que vocês não vão se arrepender. Então, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Resposta: é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade. Claro que tem espíritos que não tem mais elevados, né? Não tem mais isso. Em si mesma. Ora, depurando-se através de encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tendes na Terra nenhum homem isento de egoísmo e que pratique a caridade? Eles existem em um muito maior número do que imaginais. Mas conheceis poucos deles, porque a virtude não procura a claridade do dia. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim por diante. A última questão do Livro dos Espíritos, que eu vou lendo uma atrás da outra, eu vou me empolgando, que é tão interessante. Eu gosto porque eu estou aprendendo com vocês. Eu já li isso aqui uma centena de vezes. Mas é sempre como se fosse a primeira vez. Vamos lá.
Só essa aqui. E a gente volta para lá. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização. Vai te responder muita coisa. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Olha só, vou ler a pergunta de novo. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? E a gente viu que o egoísmo está na base, faz parte da evolução, por causa do instinto de conservação. Mas, quanto mais a gente cresce, a sociedade exige mais. Olha o que ele fala. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Isso é por causa do nosso mesmo egoísmo, da nossa dureza de coração, que o mal está cada vez se alastrando. Por isso, para que o mal vai chegar num ponto que você não suporta mais e você vai dizer assim, eu não quero mais isso para mim. Aí você vai começar a extirpar o egoísmo do seu coração. Vou ler de novo essa frase. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Viu lá o que fizeram lá naquela guerra lá, que eu não vou dizer onde é, que pegaram criancinhas e jogaram no chão, como se fosse um saco. Que degolaram uma animalidade que choca qualquer cidadão, com o mínimo de equilíbrio. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos sem fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente através do sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verão mais homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. É o que a gente está se esforçando para fazer aqui na Casa Espírita. E sabe por que a gente está fazendo isso agora? Não é porque a gente é bonzinho, não. Porque a gente já está cansado de sofrer. Muito sofrimento. Marcas de vidas passadas. A gente acordou. Então, como a sociedade, de modo geral, não acordou, o mal tem que fazer um estrago. Para todo mundo dizer assim, não dá mais. Você viu aqui, numa sociedade de justiça, você tem que ler lei de justiça. Aí você vai aqui no livro dos Espíritos, tem lá uma questão, 800 e pouco. Em que consiste a justiça? A resposta dos Espíritos. A justiça consiste em cada um. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Aqui, ó. Aí você vai entender, aqui, 875, como se pode definir justiça. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Aí você vê o que ele está dizendo aqui. Esse reino do bem, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verão mais homens que falte o necessário. Essas mães vêm para cá, falta o necessário. Por que falta o necessário para ela? Porque a sociedade é egoísta. Você tem ali um monte de prédios luxuosos, pega em linha reta aqui, não dá 2 quilômetros. No fundo, um cinturão de miséria
e de opressão. Egoísmo é que faz isso. Aí vou parar aqui, que é uma questão mais interessante do que a outra. Aí nós vimos aqui, ó. A cólera, então, nós vimos que é o orgulho que faz a gente se sentir superior ao outro e você quer massacrar o outro. Aí ele continua, no outro parágrafo. Procurai a origem, é o capítulo 9, item 9, ó, que a gente está estudando. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Vê se não é atual. Vê o que aconteceu lá na Rússia e como é que é o nome daquele país lá? Ucrânia, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, o que acontece aqui, o que acontece no mundo inteiro, o que está acontecendo por aí. Olha aqui, vê se não é isso aqui, ó. Um acesso de demência. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Não, vou ler de novo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade diante da qual julgais que todos se devem curvar. Até as nossas irritações. Então você estudando, você vai na causa, é um processo. Você vai se educando. A doutrina espírita é eminentemente educadora. Nós estamos nos educando, ou reeducando. Muitas vezes tivemos péssimos exemplos dos nossos pais. Mas eu não posso culpá-los. Aí você tem que ter a ideia da reencarnação bem clara. Então você não pode fugir da reencarnação. Aí eu me lembro, eu já contei para vocês, vou contar de novo, para vocês fixarem o conceito da reencarnação, não acusarem os pais. Os pais, claro que tem a sua parcela de culpa na educação, claro que tem. Aí eu vou contar uma história simples que o Altivo contou para a gente. Ele estava lá na Malé, a obra social nossa lá. E naquele dia, daquele domingo, Altivo foi anos e anos, décadas, todos os domingos, chovesse ou fizesse sol, sem faltar um dia a Malé. Quando ele saía para descansar lá em Petrópolis, ele saía depois da Malé, domingo à tarde, para voltar na segunda, de manhã. Quando não ia lá, como eu fui com ele, para ele visitar os outros, ir visitar centro espírita, atender gente que ia lá, sabia que ele ia estar lá, iam atrás dele. Aí vocês acham que trabalham muito? Vocês acham que trabalha muito? Que faz muito? Aí, um dia desse, a Malé encheu com a chuva. Uma daquelas senhoras, cheias de filho, chegou para mim: seu Altivo, como o senhor vai embora para casa? Vamos para minha casa, dorme lá. O senhor sabe como é que é a minha casa, né? Que ele visitava as casas. Vocês acham que o trabalho que a gente faz aqui de visita, eu não aprendi com ele?
aprendi também com meu pai. Aí ele contou, a casa dela era um cômodo só, que ela botava uma cortina e dividia a sala do banheiro e o banheiro do quarto. Então era tudo junto, cozinha, banheiro e quarto. Ela tinha um monte de filhos, que quase não cabia ali no quarto sala, que era a mesma coisa. Então dormia um com a cabeça para lá, o outro com a cabeça para cá. Era pé, cabeça, cabeça, pé, cabeça, pé. Era um do lado do outro. Ela tinha um monte, acho que ela tinha 8 ou 9 filhos. E ele ia ter que dormir ali. Ele ia ter que dormir ali. Aí ele falando, o Altivo era muito engraçado, ele tinha umas coisas, uns exemplos bem didáticos mesmo. Eu nunca esqueci. Foi a única que me ofereceu um lugar para ir. A única. Se eu fosse para lá, dormir lá, eu podia reclamar do cheiro do chulé na minha cara? Eu podia reclamar do chão duro? Que era no chão. Eu podia reclamar da falta de higiene? Que esse pessoal tem uma nhaca danada que a gente sente aqui, né? Não. A reencarnação é assim. Muitas vezes, ninguém quer nos receber. A gente não cativou. Aí aparece lá uma alma boa. Não, eu vou te receber. Aí você vem, chega aqui, você quer reclamar. Não tinha outro lugar, só tinha aquela casa, é só aquele pai, é aquela mãe, não tinha outro. Aí você tem que compreender isso para você não reclamar e para você fazer entender essas crianças que elas também não podem reclamar, não devem reclamar. Então você tem que saber, você tem que estudar, porque senão você não vai saber ensinar. Quantas vezes alguns temas ali nos chamam, não sei falar sobre isso, vem aqui. Aí a gente vai lá e vai falar. Porque a pessoa não está preparada ainda. Ninguém está pedindo catedráticos, porque isso aqui é um processo. Já te falei, posso afirmar, aquelas questões do Livro dos Espíritos, eu já li algumas centenas de vezes. Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos. Eu rodo o velocímetro, acaba, começa de novo. E interessante, a cada leitura é uma visão diferente. Falando com vocês, vem a inspiração. Muitas vezes a gente aprende aqui na hora. Você com a cabeça tranquila, eles conseguem te orientar para estudar. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Hoje vai até meia-noite, mas não chegou nem 8 horas ainda, tá? Vamos lá. Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuis à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. No seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados, que ele quebra porque não lhe obedecem. Vocês já viram cena da pessoa quebrando tudo, chutando, batendo? Olha o que ele coloca aqui. Se nesses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si mesmo ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Então, quando vocês analise alguém num estado de demência daquele, no momento, como é ridículo. Analise alguém brigando na rua, ninguém tem razão, todo mundo perdeu a razão quando tem a briga, a discussão. E, putz, grilo, eu já fiz isso. Ou, não, ainda bem que eu nunca fiz isso. Se eu já fiz, eu não vou fazer mais. Mas é natural, nesse processo de educação, você cair. Agora, não é porque eu caí que eu vou chutar o balde. Não é.
É um processo. É um processo. Vocês não sabem quantos séculos vocês eu estou junto, tá? Nós, pronto. Nós levamos para estarmos hoje aqui discutindo isso. Estudando para vir à casa espírita. Quantos, quiçá, milênios. Então a gente não pode condenar o outro, o marido que não quer vir, a mulher que não quer vir. É uma questão de entendimento. Esse entendimento vai chegar para todo mundo. É uma questão de maturidade espiritual. Senão Jesus não viria à Terra. Vocês teriam a coragem que Jesus teve? Se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo. O pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Ainda tem mais. Além de você fazer mal a você, você faz mal para quem te cerca. Se tem coração, não deve sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que mais ama. E que remorso mortal não sentiria se num acesso de fúria cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Vê a história que estudamos ainda agora no livro Voraz do Pecado, de Luiz de Narbonne. É um dos trabalhadores aqui dessa casa. Outras encarnações que nós vamos estudar nas obras subsequentes, nós temos aqui o doutor Roberto de Canalejas, um médico, na sua última encarnação, que trabalha junto aos suicidas e que trabalha conosco aqui. Olha o caminhar do espírito. Ah, ele chegou no auge? Não, ele tem que voltar à Terra, tem coisas a acertar. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender o esforço para dominá-la, quer dizer, dominar a cólera. O espírita, aliás, é induzido a isso por um outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Quem escreveu isso? Quem? A humildade do espírito que escreveu essa mensagem. Vou ler o nome dele. Um espírito protetor. Que médium foi esse? Nenhuma das mensagens aqui tem um médium. Qual a importância do médium? Qual a importância do nome do espírito? A importância é a mensagem, o teor. Então nós médios temos que ter cuidado com isso, com a vaidade. Ó, fui eu que fiz essa mensagem. Ó, foi o fulano de tal, foi o Chico Xavier, foi o Emmanuel, foi seja o nome que vocês querem dar. Aí a gente trabalha aqui, né, fica na cabeça do médium, responsável pela mensagem. A gente até sabe quem é o espírito. Está lendo aqui a mensagem. Não sabe nem de quem é a mensagem. Que um dia lê a Dilane, outro dia leio eu, outro dia é o cara que está dirigindo aqui, a pessoa que está dirigindo. E qual é o nome do espírito? Um espírito amigo da casa. E importa saber o espírito? Ou o que importa é a mensagem? Então, creio que fizemos uma boa reflexão, né? Peguem em casa, deem uma lida. Guardem
Semana que vem a gente continuar aqui, tá? Continuamos no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 10 vai continuar falando da cólera. Será a última, é uma mensagem de Hahnemann. Quem foi Hahnemann, o cara pálido? Quem foi Hahnemann? Quem foi Hahnemann? É o pai da homeopatia. O pai da homeopatia. Eu tenho certeza que vão chegar médicos aqui, homeopatas. Como faz bem a homeopatia. Mas que o orgulho, o egoísmo, segura os interesses de mercado. Começaram a descobrir que dava dinheiro também, remédio homeopático agora ficou caro também. De farmácia, de manipulação. Não. Então vamos lá, são 8h em ponto. Muito obrigado, Jesus, pela noite de estudos. Muito obrigado pelo teu evangelho de amor. Muito obrigado a Allan Kardec pela sua didática, por colocar toda a sua inteligência, o seu amor na compilação dessa obra e das demais obras, bases, fundamentais da doutrina espírita. Recebam a nossa gratidão, tanto quanto o nosso querido irmão altivo, que foi um exemplo como homem, e é hoje o nosso guia, nosso diretor espiritual nesta casa de amor. Obrigado por nos propiciar momentos como estes, de estudo, de enlevo, de alegria espiritual. Obrigado a todos os espíritos que se fazem presentes em nome do Cristo. Muito obrigado a você, minha querida. Que seja em nome desses irmãos queridos, que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus, de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.